Seu. O meu não tá, não. Tá. Oi. Boa, galerinha, galera. Tá todo mundo aqui. Vamos segurar um pouco aí. Vocês retomam a conversa do que vocês estavam falando e continuam. Faltou o café, né? Ah, faltou o café. Ó, o pessoal tá voltando aí. Vamos lá, vamos ver. Como é que tá a imagem aí? Tá bem? Tá. Tá centralizada direitinho? Como é que tá? Certinho. Nós estamos com 4, nós estamos aqui com o Vitor, o Giovanni Soares. Giovanni Soares Amorim, um abraço, amigo. Como vai? Adelmano Benigno. Adelmano. Saiu um. Baixa o som aí. Para conferir. Como é que tá chegando o som? Como é que tá chegando a voz? Tá bom. Tá boa? Direção Ítalo Lindoso. Parece coincidência, né? Dorival Filho, James Lobo, sejam bem-vindos. O pessoal está chegando, vamos esperar um pouquinho. A gente estava fazendo aqui a live antes e parece coincidência. A gente começou a falar das inserções do a gente estava falando aqui, Cleiton Miranda, seja bem-vindo, Cleiton Miranda. A gente estava falando aqui das inserções, se saíram, se não saíram. A gente estava explicando como é que funciona esse negócio das inserções em campanhas eleitorais, em comércio. A gente estava aqui com mais de 60 participantes aqui ouvindo a live experimental, diga-se de passagem. A gente estava até se empolgando aqui e de repente derrubaram a gente, né? Fomos derrubados aí. Parece que não querem que a gente fale desse assunto. Mas o pessoal está voltando, nós estamos aqui de volta, vamos ver se não nos derrubam de novo. Retomar o assunto aí. Na hora que retomar o assunto, o medo é que a gente retome o assunto aqui e aí caia de novo aí a nossa live. Mas então, Ted, você estava explicando, quando nós fomos derrubados aqui, brincadeira, ninguém nos derrubou. Deve ser coincidência aqui, deve ter caído por outras razões. Estava até bem a live, tinha muita gente participando. Só repetindo para quem já entrou, que vai ser uma prática nossa aqui, semanal, às sextas-feiras, quando estiver terminando o dia. Né, vai ser mais profissional, né? A gente vai estar com... vamos tentar ajeitar, mas eu acho que para comunicar desse jeito aqui tá bom. A gente vai conversando aí com as pessoas. E o Willington Conceição, seja bem-vindo, Willington Conceição. E aí a gente estava falando aqui, quando fomos derrubados, né? A gente estava falando das inserções de campanha, se cai, se não cai, se efetivamente é possível. E a gente comentava que quando a gente assiste esse comentário numa televisão favorável à campanha do Bolsonaro, a gente ouve uma narrativa. Quando a gente assiste, a gente ouve essa conversa numa televisão que é adversário, que é mais hostil, para não dizer adversário, não deveria admitir que você tenha meios de comunicações parciais, né? Porque a função é informar. E aí, quando você tem, e isso acontece dos dois lados, os meios de comunicação, que são concessões públicas, informando de forma pouco verdadeira, então isso é lamentável, mas efetivamente isso acontece no mundo inteiro, não vamos ser ingênuos aqui também. Estaremos aqui agora todas as sextas-feiras para desmistificar. Para tentar desmistificar, mas para debater essas questões, para debater muita prepotência nossa, muito ousadia nossa. Vamos desmistificar essa ou aquela narrativa. Não, vamos debater, segundo o nosso entendimento também. Evidentemente que a gente não tem os meios todos para fazer as tais checagens, né? Mas vamos debater isso aí, vamos conversando, vamos discutindo, enfim. E o pessoal está chegando, o pessoal está voltando aí, o Ted. Quando caiu, a gente estava com mais de 70, 60, chegamos no máximo de 70 e poucas participantes. Agora parece que estamos aí com 5, sei lá, como que não está falando, não consigo ver aqui, a gente está aprendendo ainda, mas aqui deve ter aqui umas 12 pessoas por enquanto, e o pessoal está chegando. Então a gente falava dessa questão dos planos de mídia, né? Se era efetivamente possível que essas inserções elas não tivessem sido feitas. E você dizia que não é função, efetivamente, da Justiça Eleitoral investigar. E eu até acho que ficou muito complicado.
Ô Ted, mas aí, eu estava até concordando contigo, mas eu vou voltar aqui um ponto. Mas a Justiça Eleitoral que fez que disse que fazia tudo, que investigava fake news, que fizeram a Comissão da Verdade para investigar, que manda retirar a plataforma do ar, que manda colocar. Ela investiga o WhatsApp de velhinhos que botam um legal e manda bloquear as contas do cara, manda derrubar plataformas, e não investiga se é para ser uma campanha igualitária, uma campanha como é aquele termo que a gente usa, que ela tenha equilíbrio, né? que seja igual para todos, que seja igual à oportunidade de divulgação de suas teses, porque se estão investigando até o WhatsApp de velhinhos aí, mandando bloquear conta, não tem obrigação de investigar se a campanha eleitoral que é determinada por ela está sendo veiculada ou não. Me parece um contrassenso. Eu sei que a legislação não obriga, mas muita coisa a Justiça Eleitoral trouxe para si, de investigar Instagram, de investigar Facebook, investigar, enfim, todas essas, YouTube, WhatsApp, né? Conversa de WhatsApp, onde o cara manda um legalzinho, aquele cara que mandou um legalzinho tem suas coisas, e não vai investigar a campanha eleitoral que ela gratuita na televisão, que ela determina. Me parece um contrassenso. Me parece aí que foram buscar, ou está fazendo uma coisa errada lá, ou está fazendo uma coisa errada cá. Mas as duas coisas elas não conversam entre si. Vamos lá, Charles. Na verdade, aí prevalece, sem sombra de dúvida, o princípio da inércia. Tu pode até me trazer alguns exemplos em que a Justiça Eleitoral está brincando. Quando a gente fala em inércia, para a grande população, Fala mais fácil. É aquela história, o cara assim, aí por que é inércia? Não, eu estou parado e eu vou ficar. Né? Não é bem isso. Não é isso. Inércia é a tendência de continuar o movimento. Se eu estou me movimentando, se eu estou fazendo, a inércia é que essa movimentação continua. Então usa uma linguagem mais... Pronto. A gente não está aqui no debate. Debate técnico. O povo lá tem uma outra versão do que a gente fala. Né? Então, o que é a inércia? O que você quer dizer como prevalece o princípio da inércia? Você esquece esse juridiquês, essa coisa que ninguém entende, que juiz gosta de escrever, advogado. Esquece que se está... Nós não estamos falando para advogado. Nós estamos falando para o povo que quer entender uma conversa simples, uma conversa culta, mas uma conversa inteligível, né? E porra de princípio de inércia, porra de princípio disso. Esquece essa conversa. Vamos falar brasileiro. Não é nem português, vamos falar brasileiro. Brasileiro. Pronto. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, a Justiça Eleitoral, ela não deve fazer esse tipo de fiscalização, de introdução, ela não deve fazer esse tipo de busca. Ela determina, agora, a grande questão está aqui, vamos lá. Processo do TSE. Houve uma denúncia, alguém denunciou o TSE. O que deve fazer o TSE? Não, peraí, não cheguei aí ainda. O que eu falei aqui foi o seguinte, as condutas não conversam uma com a outra. Por um lado, eu tenho o TSE investigando até o meu Facebook, o meu Instagram, o meu WhatsApp, investigando a fundo, mandando bloquear conta, mandando prender velhinho, desmonetizando canais, fazendo o que está acontecendo, e não investiga a campanha eleitoral autorizada por ele, determinada por ele, que deve ser feita por ele, e que ele reúne todo esse material para divulgar. Uma coisa não conversa com a outra. O que está errado aí? Vamos lá, deixa eu falar. Não, mas eu quero discutir esse ponto aqui primeiro. Vamos lá. Eu quero discutir esse ponto. Investiga isso, não investiga aquilo, por quê? Ou não investiga nada, ou investiga tudo. Vamos lá, eu quero discutir. Primeiro, tu está deturpando a Não, realidade. não, vai deixar falar. Não, Vou ter que botar uma terceira pessoa aqui. Vai dizer que eu estou deturpando a realidade? Não, de forma nenhuma. Não aconteceram. Não derrubaram plataformas. Olha pra cá. Não derrubaram plataformas. Eu vou chamar o William Bonner. Não derrubaram plataformas. Não invadiram conta de pessoas. Não mandaram derrubar conteúdos do Instagram de contas pessoais. Não mandaram fazer isso. E não foi a Justiça Eleitoral que fiscalizou isso? Foi ou não foi? Vou chamar o Não, só me responde. A resposta é sim ou não? Não. Não foi? Não foi? Deixa eu explicar. Ok, então Deixa eu explicar. O que aconteceu? Tem que chamar
chamar o William Bonner, porque ele deixa ninguém falar. Não é. O problema é não querer ser muito técnico aqui e dizer que querer tapar o sol com a peneira. Não é tapar o sol com a Vamos peneira. lá. A questão tem que ser analisada de forma fria. Ah, Inicialmente, se tu quiser me levantar no seguinte pressuposto, porra, Ted, eu vi acontecer que o Supremo ou o TSE inicialmente partiu dele a iniciativa daquele inquérito, daquela investigação. Não, esquece Isso que está era claro, eu estou eleitoral. trazendo para cá. Não. Isso está errado, está errado. Ted, Eu quero esquece o dizer- direito. Vamos discutir o Não, fato. eu estou discutindo o fato. Não, o povo quer saber do fato. Exato. Vamos discutir Tu o está fato. trazendo situações de decisões judiciais de um processo que eu não sei se foi iniciado pela Justiça Eleitoral. Mas quem foi que Essa é a mandou, questão. quem foi que mandou derrubar? Não, se alguém iniciou, produziu, dizendo que aquilo tinha um equívoco, e Sim. de repente a Justiça Eleitoral derrubou, ela tem competência? Tem. Ok. Então, Essa é a questão. ok. Então mandou derrubar. Ela tem competência para Claro derrubar. que tem. Perfeito. Claro que tem. Agora, nós estamos falando só de iniciar. Tá, mas Esse eu- início. Tá, mas se eu chego para a Justiça Eleitoral e digo assim, ainda que seja mentira, ainda que não tenha acontecido nada, ainda que eu esteja inventando a maior das mentiras do mundo, eu chego e digo assim, seu TSE, a minha campanha deixou de veicular uma inserção. Aí não vale. Vai. Aí o camarada... Calma. Tu quer que eu diga o que deve ser feito? Claro. É isso. Calma. Porque Você vai... não acho válido. Não, ele não deve fiscalizar. Fiscalizar não. Ok. Esse não é competência da Justiça Eleitoral. Mas, tá. Alguém fiscalizou, você, quem tem que fiscalizar? Você. Ok. Senhora, no dia tal, na rádio tal, não passou a inserção tal. Certo. Perfeito. Aí tu tem o Peraí, relatório. vamos perguntar pro povo aqui como é que tá chegando o som lá, porque nós estamos gritando aqui, pode ser que esteja incomodando o pessoal lá. Como é que tá aí? Como é que tá? Tá bom o som? Ok, vamos lá. Então vamos Nós lá. estamos aqui contra a regra que fica ouvindo ali. Uma Aqui é determinada, tudo improvisado, viu? uma determinada inserção não saiu. Sim. Uma ou milhares. Sim. Não importa. 150 mil. 150 mil. 157 mil. 157 mil. Ou uma, ou 157 mil. O que que acontece? Acontece muito simples. Denuncia-se a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral de plano, ela recebe esse processo e ela notifica a rádio. E quando ela nem recebe? Não, aí tu vai, vamos falar do que deve ser feito para depois a gente falar o que aconteceu. Eu quero falar de fato. Não, vamos falar o que deve ser Eu feito. não quero discutir técnica. Não, meu irmão. O povo não Mas quer você saber tem que de entender técnica. que Não, eu entendo. a Justiça Eleitoral precisa fazer o quê? Ela precisa notificar a rádio para dizer, rádio, prove que você passou. Ela disse, rádio, prove que você passou, porque ela tem o controle disso. Ela tem. Mas e quando ela diz assim, isso não aconteceu, não é possível, Não, não vou nem não foi isso que mexer. aconteceu na prática. O que foi que No aconteceu? fato. O que foi que O aconteceu? Alexandre de Moraes, ele já... Eu não estou citando nomes aqui. Não, nós estamos falando de um processo que Ah, estava tá. no TSE, estamos falando de um processo que estava no TSE, relatoria do ministro Alexandre de Moraes, né? Sim. Eu nem sei se ele podia ser relator desse processo, levando em consideração que ele é o presidente da corte, Uhum. mas vamos lá. Superada essa fase, efetivamente, ele parece que nem recebeu o processo. Nem recebeu. Isso não Pois pode, é. isso não pode, isso aí não pode, não, isso aí não. Isso não. Ele precisa receber o processo, ele Dizer que precisa não notificar a rádio. Ele podia dar o mesmo resultado. Imaginemos que o resultado seja, Charles, eu não quero passar até o processo eleitoral. Eu receberia o E processo. você estava em cima. Não, eu notificava a rádio. De rádio você tem 3 dias para me responder. É, no meio. Ou 24, não. Prazos eleitorais são Assim, curtos. é verdade. Prazos eleitorais são curtos, são em horas. É. Você tem 72 horas É para o mudar a máximo para solução. responder. Passou a eleição. Passou a eleição. Não está entendendo? Mas deve porque, calma aí, se for provada a má fé da rádio, passou porque não passou, não deu problema técnico. Problema técnico, tudo Mas bem. 150 mil tem problema técnico. Aí o que acontece? Se for provada a má fé, tu tens multa eleitoral àquela concessão pública. Tu tens multa. Mas e o Tu tem mal, possivelmente o mal que 15 foi eleitorais. gerado? E o mal que foi gerado? Para aquele que teve as suas inserções. Esse mal só poderia ser resolvido por uma determinação da própria Justiça Eleitoral que o que deveria ser feito, como eu disse, quando nós estávamos na gestão das eleições agora, municipais, nós ainda falávamos com os partidos políticos, nós tínhamos um grupo com os partidos, e diziam, olha, vocês nem precisam procurar justiça. Comuniquem o erro para nós vamos ir atrás de detectar o erro, aconteceu o erro, a gente coloca logo a inserção no dia seguinte. E como é que é feito isso aí? É imediato, no horário reservado, não para propaganda eleitoral, mas no horário reservado na programação. Ou seja, Imediatamente. começou aquela propaganda, Emael, não sei o quê, terminou o Emael, começou o programa da rádio, Aí a entra inserção imediatamente. da lei. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Entra imediatamente naquele momento. entendi. Então, teoricamente, os advogados de televisão mais sérios, que conhecem de televisão, que conhecem desses fatos, já nem precisam ir à Justiça Eleitoral fazer isso. E a
Isso é bobagem. Isso aí vamos parar para discutir. A eleição tem que ser por emenda à Constituição, né? Isso é uma grande bobagem, isso aí, na verdade, isso é uma coisa assim, nem deveria estar se discutindo isso. Claro, tudo bem, a população tem essas dúvidas, essas curiosidades. Talvez o pressuposto que tenha se levantado seja o pressuposto da eleição que nós tivemos em plena pandemia, né? Só que vamos lembrar que lá houve uma alteração por emenda constitucional, Sim. e eu vou além, Charles. Efetivamente, nós temos um segundo problema. Sabe qual é o problema? Aquela emenda constitucional lá atrás, que adiou as eleições, a gente precisa ver, não me lembro mais, a questão do prazo que foi feita aquela alteração. Mas o certo é o seguinte, eu vou falar tecnicamente agora, vou tentar falar o mais simples possível. Nós estamos há uma semana, 3 dias da eleição. É sexta-feira, eleição é domingo. Domingo. Então, o que acontece é o seguinte, não pode haver alteração do processo eleitoral um ano antes da eleição. E essa norma é uma norma originária. Então, nem imaginamos se hoje o Congresso decidisse, a toque de caixa, votar uma emenda constitucional alterando a data do processo eleitoral. Seria inconstitucional. A legislação que trata de questões eleitorais todas tem que respeitar o princípio da normalidade. Não, eu digo inclusive a emenda constitucional. Inclusive, por quê? Porque a norma é originária. A norma que diz que precisa respeitar esse ano. Então, assim, essa ideia de alterar é a única ideia que não tem nenhuma sustentação. Alterar o dia da eleição. Não há sustentação para isso. Isso não pode acontecer. Não vai acontecer. Independente dos prejuízos. Como repor os prejuízos? Agora tu me pergunta, há uma forma de repor os prejuízos de forma financeira, punindo financeiramente. Não, mas aí não repõe prejuízo. Aí você pune quem não fez. Pune quem não Agora, fez. quem teve Não, prejuízo? não há uma forma. Senão, como o horário eleitoral não pode mais, já estamos encerrando a propaganda política eleitoral, não pode mais. A gente já tem outra proibição. Nem dá para compensar mais. Não é mais que daria, há 2 dias atrás. Quando foi notificado. Porque não foi no lugar só, né? Daria 2, 3 dias atrás, quando se notificou, era o que a Justiça Eleitoral deveria ter feito, comunicado à rádio, houve um equívoco, já passe logo, já compõe na programação, acabou. E Ted, assim, a gente vive nesse mundo aqui uma desinformação tremenda. Sim. Um diz uma coisa, outro diz Esse é o outra. grande problema. É um negócio sério. Mas a informação de rádios que em modo próprio, ou de iniciativa própria, procuraram a Justiça Eleitoral e disseram, olha, nós não passamos. Depois que a coisa estourou, nós não passamos. O que a gente tem que fazer? Passar. Então houve, de fato, essa situação. Acontece, é comum que aconteça, acontece às vezes por erro técnico, acontece às vezes por mau preparo da própria equipe, das pessoas de rádio e televisão, e acontece de má fé também. Eu já vi acontecer no processo eleitoral de má fé, já vi acontecer de má fé. Acontece também de má fé. Acontece sim. Pode Eu já acontecer vi de má fé. Pode acontecer e acontece. Aconteceram nessas eleições. Eu não vou falar, não vou particularizar, porque não interessa, e nem estou falando de questões, e não tem a ver com campanha nacional, não tem nada a ver com o Bolsonaro, Lula e tal, mas eu vi... Acaba ao fim e ao cabo o tempo. Acaba ao fim e ao cabo tendo a ver com não acontece, Charles, sabe por quê? Na capital, por exemplo, esse problema, por exemplo, nós tivemos problemas dessa natureza, não aqui em São Luís, por exemplo. Só que nós estávamos falando de uma eleição estadual, que lá na rádio do município tal, por exemplo, nem estamos a falar de... Pronto, esses nomes são só hipotéticos, mas teoricamente sim. Aconteceu nestas eleições. Como é que o cara depois gosta de falar? Na cidade de Santa Luzia da Jeva Linda. Pronto. Exatamente. Acontece. Às vezes o cara da rádio, se eu não gosto desse cara, não vou botar, não bota, pô. Não bota. E aí, claro, notifica o cara tem que botar. Se o cara agiu de má fé, vai pagar a multa eleitoral. Entendeu? Vai pagar a multa eleitoral. Mas efetivamente a gente sabe que acontece. Acontece por problemas técnicos e acontece muito por problemas técnicos. Isso a gente sabe que acontece muito, porque nós acompanhamos isso em todas as eleições. Nesse vai e vem aí de história que saiu, não saiu, comunicou, não comunicou, demite, não demite, faz e acontece, tem uns nomes interessantes envolvidos nessa história, né? Sim. Por exemplo, a tal moça que teria recebido a comunicação do servidor, parece que é filha do camarada que construiu o prédio do triplex. Né? Tem uma história aí, né? Umas coisas assim bem casada ela é casada com o outro que é chefe de gabinete do ministro Alexandre no STF. Então tem umas coisas, o sobrenome é Maluf, tem umas coisas interessantes aí, né? Parece que esse rapaz que foi demitido disse que é uma sumidade. O sistema, eu vi um programa, a pessoa explicando
explicando como é que essa propaganda é feita, porque é difícil, você não pode entregar um envelopezinho para cada rádio, para cada televisão. Não, Você isso tem que- é gerado, como eu Pois falei, é. gera-se por uma, a propaganda é gerada, Diz que esse sistema de distribuição de propaganda eleitoral foi montado por esse cara que foi demitido. Né? Ele gerou uma nuvem, um arquivo na nuvem, onde as propagandas são colocadas lá, todas as propagandas, e as rádios baixam essa propaganda. Então, assim, diz que o camarada é especializado nessa questão de divulgação, de distribuição de conteúdo, e, sobretudo nessa questão eleitoral. E, assim, tu não acha que ficou mal explicada essa demissão? O que foi que houve? Por que acontece? Por que as coisas não chegam para a gente? cara, eu te confesso que nessa parte aí a gente leu uma parte do inquérito dele, que a gente viu que rolou aí pela internet, a gente olhou mais ou menos o que aconteceu, ele dizendo que tinha um problema. Ele foi Vamos lá, lembrar, como é que eu sou se demitido ele de uma foi empresa demitido, ele foi na e vou na Polícia Federal fazer um depoimento? Ele não foi chamado, ele foi lá espontaneamente prestar informações, falar de coisas e tal. Aí já gerou aqui, pô, o camarada, ele disse que passou um e-mail, foram checar esse e-mail, o e-mail foi passado, a pessoa que recebeu não se manifestou, não quis se manifestar. Então, assim, tá meio estranha essa conversa, né? Uma demissão assim, até, eu não posso afirmar que seja verdade, eu não sei. mas as afirmações que se chegam, né, que chegam e correm aí nas redes e tal, é que o camarada fez a comunicação, Que havia um equívoco, que havia um problema. foi para casa, no dia seguinte ele volta para o trabalho, Exerceu. o seu posto de trabalho, e ele é escoltado Sim, Pelas- isso está lá no. pelas seguranças do TSE, do tribunal, para fora, foi recolhido o crachá dele, ele não teve nem a oportunidade de entrar na sala dele para recolher as coisas dele. Estranho isso. Uma demissão por assédio, uma coisa, isso pressupõe um processo administrativo iniciado, a pessoa se defende, um servidor público demitido. Nenhuma empresa particular você demitir alguém desse Ele jeito. é servidor público. Ele reúne. Deixa eu perguntar uma coisa. Concursado, será? Assim? Não, concursado parece que ele não era. Mas ele pergunta o seguinte: ele, na condição que ele estava, ele poderia cometer o crime de peculato? De consciência, claro. Ele poderia cometer crimes exclusivos de servidor público? Qualquer crime. Ele reúne, então, as características de servidor público? Sim, sim. Ele, para ser posto para fora dali, ele não teria que ter pelo menos um procedimento mínimo que Não, tirasse? se fosse cargo comissionado, não. Sim, se fosse cargo comissionado. Não sabemos. Livre nomeação e exoneração. Você exonera sem nenhum problema. sem Ok, nenhum- perfeito. Mas se Mas aí, daí até então ser escoltado e dessa forma posto para fora, um assédio moral talvez aí, né? Não sei. não, uma coisa inexplicável. É. Agora, parece que o que aconteceu, parece que ele era um terceirizado, Ele era terceirizado. né? Parece que ele era um terceirizado. E aí, esse sistema esse processo de demissão, como é que se daria? Não sei. Não sei te dizer. Eu acho que se ele era terceirizado, simplesmente ele Você não serviu mais amanhã e acabou. acabou. Não tem. Até o comissionado também seria da mesma forma. Essa coisa desse Doutor ponto. Télio, o senhor ocupou o cargo comissionado no TJ. Foi. Na gabinete do Desembargador Jaime. grande pessoa de desembargador Jaime, né? Imagina você chegando lá de manhã, 2 policiais na porta do doutor Télio, o seu crachá, por Você favor. pode. Eu nem tinha O crachá. senhor não entra mais aqui, vamos. É verdade, estranho isso. É uma coisa. Parece. Não tem justificativa, sem motivo. A justificativa está aí. Mas ninguém E explica. sabe o que vai acontecer? Ninguém explica Eu isso. já- A população Eu vou dar uma de mandinar aqui. Bom, sabe o que vai acontecer? Esse sujeito ainda vai ser processado pelo crime de desinformação contra o processo eleitoral. vai ser condenado. Que é aquele famoso crime que a gente chama de 2021, Sim. vulgarmente chamado de fake news. Sim. Vai ser condenado e lá prever pena de prisão e multa eleitoral. Entendeu? Não tem dúvida, porque isso aí, eles vão dizer que ele está tentando contra o processo eleitoral. Né? Vamos lembrar. E mais uma vez, derrubando mais um mito. Existe fake news no processo eleitoral. Isso é verdade. Essa tentativa contra o processo eleitoral ficou muito elástica. Ficou. Tem uma decisão que recomenda aquela recomendação que é Recomendação. aquela recomendação Resolução
resolução do TSE. Não, estou falando de outra coisa, me ouve. Vai. Aquela recomendação que é uma ordem para que o Flamengo não retorne ao Brasil se ele ganhar a Copa América. Entendeu? E que ele estaria cometendo crime eleitoral. Não sei se isso é verdade, eu não quero acreditar nisso. Eu não sei. Mas eu estou vendo isso passando. Eu até pesquisei e onde eu pesquisei. Disseram que era mesmo? Disseram que era verdade. Acontece o seguinte: é que você hoje tem as checagens, né? Mas essa matéria foi lida por Leda Nagler. Ela leu o nome do desembargador tem um sobrenome Leme, que gravou bem o sobrenome Leme, tá? Recomendando que, segundo a matéria, eu não assumo a responsabilidade, porque eu não recebi, mas assim, recebi essa decisão essa noite. E ela conta que, quando foi divulgar, chamou a advogada, disse: eu não me considero uma pessoa burra. Mas foi uma coisa tão absurda que eu chamei um advogado para fazer a comunicação comigo, porque eu estava com medo de estar compreendendo errado. Mas diz que a decisão recomenda que o Flamengo não retorne para o Brasil se ganhar a Copa América. E, inclusive, lá cita crimes de uma série de situações. O que você acha disso? O negócio ficou meio insano, meio maluco. Eu não sei até que ponto. Aliás, quando o juiz diz que está proibido usar a bandeira do Brasil no carro, alguma coisa assim, a gente já sabe aonde chegou essa coisa toda, né? Vamos lá. A gente precisa friamente analisar os fatos e fazer esse Aquela processo de investigação. juizada do Rio Grande do Sul. Não, mas vamos falar do caso de Esperantinópolis aqui. Não, eu não estou falando do caso de Esperantinópolis. Não quero fazer esse comparativo. Não. A gente não Eu pode estou falando de fatos, partir eu do pressuposto que isso estou aconteceu. falando de fatos nacionais. Pois é. Nacionais. Não estou falando de um caso lá de Esperantinópolis, no interiorzinho do Maranhão. Estou falando de fatos nacionais. Estou falando do Flamengo ganhando a Copa América, que é uma questão mundial, e não poder retornar para o Brasil. Mas vamos ler a decisão. Não vou comparar aqui com a Copa América, aqui com Vamos ler a Esperantinópolis. decisão. O que eu quero Estou dizer falando da juíza, depois o TRE revogou, mas da juíza dizendo que estava proibido o uso da bandeira brasileira. Não, isso é absurdo. Isso aí aconteceu. Se houve Não, se houve, não, porra, houve você. Eu vi, eu li a decisão. Tudo bem. Então, isso foi revogado, inclusive, depois, Eu li a foi decisão. reposto. Se houve, é absurdo. Então, assim, Agora, o que eu quero te dizer é para a gente não cair nessa guerra de narrativa, claro. que também a gente precisa ter muito cuidado. Vamos lembrar, ontem, isso já está apresentando esse caso de Esperantinópolis. Será? Tá, com certeza. Um determinado cidadão apresentou que ele tinha recebido a notificação para tirar a plotagem que ele tinha feito do Bolsonaro no carro dele. É verdade. É verdade. Ele foi. Mas não é só do Bolsonaro. Também tem gente de Lula. Pois é, o que foi que aconteceu? Aí a gente teve cuidado. Mas aquilo é verdade. É verdade, mas é uma falsa verdade. Não. Porque os caras estão. É uma falsa Ele disse: verdade. eu vou ter que tirar, senão eu vou ter que pagar multa. Foi isso que ele disse. Mas é uma Ele não falsa sabe mentir. verdade. Não, ele não O sabe. que é uma falsa verdade? Vamos lá. A gente foi. Porque alguém pode estar usando isso para fazer uma Politicamente, falsa isso é mas desinformação. ele não mentiu. Vamos lá. O que acontece é o seguinte: nesse processo, vamos deixar claro para as pessoas entenderem. O que aconteceu nesse processo? Aconteceu que. Nós fomos olhar o processo, tá? A gente olhou o processo, fomos fazendo o processo para saber disso aí. Pronto. Vamos lá. Pronto. A gente tem informação real do que realmente Nós aconteceu no processo. fizemos o processo. O que aconteceu foi o seguinte: o Ministério Público Eleitoral, de forma assim mais do que prudente, E não tinha o que fazer. Em vez de estar fazendo o trabalho dele, não tinha o que fazer. ele notificou. Estava lá sem fazer nada, coçando as. Não sei, Né? isso aí eu não sei. O Ministério Público notificou 5 cidadãos Sim. possuidores de 5 veículos por propaganda irregular. Aí tu me pergunta, tá certo a denúncia? Tá certo, Charles. Tá certo. As propagandas estavam irregulares? Estavam. Mas quem está fazendo propaganda? O candidato? Não, eram as O partido? pessoas. As pessoas. O partido? Existe regulação para a forma como eu faço propaganda? Existe. Como Na eu propaganda faço? eleitoral existe. No processo eleitoral pode ser denunciado, comunica o partido até ele pode responder o candidato. Nesse caso ele pode. Só que eu acho estranho a Justiça Eleitoral adentrar nessas partes. Tu já imaginou se manda tirar a plotagem de todos os carros de São Luís? De todos os carros de São Paulo? Eu acho estranho. Quando não é aquela coisa formal, aquela coisa produzida pelo partido. O que não pode é o Uma partido. manifestação espontânea do cidadão tem limite? Vamos lá. Se for configurado como propaganda irregular na televisão, no carro, tem limite. Na pessoa não, porque não há esse objeto. Tu pode se vestir todinho de Bolsonaro, ou de Brasil, ou de Lula. Ou de Lula? Não há problema. Ou do Emael? Não tem problema. Agora, se for no carro, não pode. Se for outdoor, seja quem colocou o outdoor, é irregular.
Não, outdoor tudo bem, mas o meu carro, por exemplo, O carro eu quero pintar o meu carro de verde e amarelo. Não tem problema, não há problema. Posso? Agora pode. Agora tu estás colocando o nome de um determinado candidato, fazendo propaganda, na metragem que não é permitida, é uma propaganda irregular. Mas se eu quero pintar a bandeira do Brasil no meu carro. Pode, a bandeira do Brasil não pertence a nenhum candidato. Então o que acontece? Nesse caso, foi assim, excesso de zelo, eu diria, do Ministério O Público. cara estava lá fazendo nada, essa é a verdade, fazendo Mas vamos lá, mas ele notificou. aí ele notificou- coçando lá, mas aí ele- vai Mas fazer ele uma coisa para notificou fazer. carros plotados com Bolsonaro e com Sim, Lula. tudo bem. Não foi só Eu o tinha carro que com se Bolsonaro. meter. Pois Eu é. tenho certeza que lá, qual é o município? Isso Perantinópolis. Eu tenho certeza que lá em Perantinópolis, nessa hora tem gente fazendo tráfico. Terra maravilhosa. Eu Tem tenho nada. certeza que tinha gente Não no tem homicídio. gente- Eu tenho certeza que está um monte de processo desse tamanho em cima da mesa dele do juiz, para eles decidirem, que está lá não sei quantos anos. Acho que é a justiça, assim. Entendeu? Tenho certeza disso. Mas nessa questão aí, não. Aí, pá, é rápido. O camarada não pode ser Lula, Mas a o camarada justiça não pode ser... tem que ser rápida. Mas não pode ser assim, porque onde é que está a espontaneidade, a livre iniciativa do cidadão? Democracia. Ó, sabe o que está? Perantinópolis é terra da esperança. Sabe o que me revolta? Sabe o que me revolta? Não, Vou não quer te falar o que me revolta. Vou te falar o que me revolta. Todas essas coisas são feitas em nome da democracia. Da democracia. Quando a democracia é exatamente o contrário. Eu acho assim. A democracia é exatamente o contrário. Mas não foi parcial. A democracia Mais importante, não foi parcial. Não foi parcial. Mas foi Foi errado. exagero. Não, Exagero. A democracia parte da mas Se eu não foi- estou foi cometendo crime, a democracia parte da autonomia das vontades. Você não pode interferir na vontade pessoal do cidadão, no que ele fala, no que ele faz. É proibido. Concordo. Eu sou um defensor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Olha, homicídio é crime. Vou falar do crime contra o maior bem jurídico do ser humano. O maior bem jurídico, não estou falando da eleição, não estou falando de um mandato, não estou falando dessas coisas não. Eu estou falando do maior bem jurídico do ser humano, a vida. O homicídio é crime. O homicídio é crime. Mas ninguém tira ou prende alguém porque ele vai cometer um homicídio. Sim. Só prende ou só processa depois que ele cometeu o homicídio. Norte, né? Ou seja, ele é responsabilizado por uma prática que ele cometeu. Mas não tem na justiça eleitoral, não. Na justiça eleitoral, eu vou evitar que o camarada cometa. Porra, deixa o cara falar. Deixa o cara fazer o que ele quer fazer. E se ele Não, cometeu aí está entrando em outro mérito, né? A questão da censura. E se ele cometeu crime, Aí eu acho aí ele que- responde pelo crime. Não, aí nesse Puta caso- que pariu, mas desculpa. Não, nesse caso, Absurdo. a censura prévia a determinadas falas, determinados. Aí sim. Aí nesse caso eu tenho que concordar. Todos os outros casos eu pondero, eu analiso friamente, vejo que há assim, um excesso de parcialidade. Não houve no caso de Perantinópolis, mais uma vez. Eu digo, o promotor de justiça fez seu trabalho corretamente, o juiz também, o magistrado também fez. Eu acho que houve um excesso, não precisava, mas acho que fez um bom trabalho. E tirou dos dois. Exagerado. Tirou dos dois. Exagerou, não havia necessidade. Exagero. Foi puxar saco. Não, eu concordo. Tá vendo? Tinha que estar cuidando dos processos, vendo o que estava sendo feito, Estava vendo se também. não tinha ninguém lá comprando voto, Não. fazendo coisa lá escondida. Isso não Aí acontece sim. em Perantinópolis. Não, né? Perantinópolis não. Tá certo. Perantinópolis não. Vamos tratando ainda dessas questões. Mas a questão da censura, vamos falar da censura. Vamos falar da censura. A questão da censura Pronto. da Jovem Pan. Sim. Da censura da Jovem Pan. Pronto. Da censura. Nem estava lembrando. A censura da Jovem Pan. Aí sim, já. Eu sou, tu sabe, e tu também é um homem da comunicação. Sim. Muito tempo fez programa com o nosso querido. Um abraço pro Moreira. Você tá Moreira, um abraço grande, irmão. Moreira fez muito tempo programa com o Moreira. Hoje está bastante com Ó, nós estamos aqui, quebramos o recorde aqui, ó. Nós temos 22 likes. Olha aí. Não são 22 mil, não, viu? São 22. É 11 mais 11. Vamos lá. Então, nós que somos envolvidos, que a gente tem uma aproximação muito grande com a comunicação, né? Com essa belíssima profissão, atividade profissional, que é comunicar as pessoas e tal. Eu sou um defensor ferrenho da liberdade de expressão, Sim. da liberdade de imprensa, Sim. assim. E a gente sabe que constitucionalmente a censura é inadmissível. Então não há possibilidade alguma de nenhuma ordem judicial, sequer por resolução, sequer por lei, sequer emenda constitucional, porque seria posterior à emenda originária, à norma originária que proíbe a censura. Além disso,
para complicar mais ainda, trata-se de uma norma que está inserida no rol das cláusulas pétreas, que é proibida a censura. Então, assim, nesse Estado brasileiro que se vive, não se admite, de forma alguma, censura. Sim. Entendeu? E essa censura nós estamos a falar desse movimento que toca mais para explicar, da questão prévia. Não é coisa recente. Não é uma ilusão, isso não é uma ilusão. Não, isso é É fato. uma verdade. Então, de fato. E o que é grave? Tudo em nome da democracia. Pois é, isso não é democracia. Isso, de fato, a gente que é conhecedor, eu que sou constitucionalista, conheço bastante essa matéria. Você quer dizer o nome disso? Censura. Seria ditadura? Não. Ainda não? Não. É aquela história. Se não é democracia, é o quê? Não. A democracia, ela permite esse tipo de entrave. Permite. Isso é democracia. Permite a censura? Não, a censura é exatamente a democracia é tão plural e tão bonita que ela permite, inclusive, esses movimentos equivocados, movimentos ditatoriais de censura, movimentos equivocados. É um movimento ditatorial. Eu acho que é um movimento específico. É um movimento Porque ditatorial. quando fala de ditadura, eu estou falando genericamente. Não, falei nesse caso. Não, mas aí não é. Da ditadura do sistema eleitoral brasileiro. Não, é um movimento equivocado. Esse movimento é um movimento equivocado, aquele específico. Mas dizer que, por exemplo. E se ele tivesse voltado para o outro candidato, seria o quê? Não me importa, aqui não importa. Não importa o candidato. Para mim não faz diferença quem é o candidato. Para mim não faz diferença quem é o candidato. Sim. Eleitoralmente, entendeu? Nestas eleições eu não estava advogando para nenhum dos dois candidatos. O Emael. Estava advogando para o Emael. A gente parou. Eu quero presidente. Eu vou deixar isso. Eles vão pagar. Eles pagaram? Não vai pagar. Ele vai pagar. Emael. Esse aí. Sério. Vamos lá. Pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral. E outro dilema interessante Ei. com relação à pesquisa eleitoral. Charles, antes de adentrar no mérito da pesquisa Para de entrar em mérito, nós estamos tratando de processo. Não, vamos lá. Antes de adentrar nessa discussão Se mais discutir esse tema, o mais atual da pesquisa. pesquisa, porque aí tem gente querendo fazer o procedimento, e já estão querendo fazer CPI da pesquisa. E agora tem um detalhe. Qual é o papel da pesquisa? Eu quero te falar antes de uma questão de uma informação importante que a gente do direito não tem. Eu estava falando sobre pesquisa eleitoral antes, no primeiro turno ainda, na rádio, antes das eleições, e um irmão nosso, Anselmo Raposo, meu irmão, grande abraço, um irmão nosso, que é estatístico. Ele é estatístico. Não, essa história que você me contou não é assim. Calma. Não. Conta aí, que eu tenho certeza que o pessoal não vai concordar. O que ele falou? Ele disse, Ted. Eu não preciso tomar uma garrafa de vinho toda para saber o gosto do vinho. Como embora eu sei o gosto do vinho. Não é só isso. Além da questão da amostragem, que é pequena demais das pesquisas eleitorais, por isso traz um erro muito grande, que é uma amostragem diminuta com relação ao que se respeita na estatística para que se considere aquilo verdadeiro, ou seja, um número muito pequeno de pessoas que são pesquisadas. Para o universo inteiro, não, eu estou repetindo a fala dele. Para justificar esse erro absurdo do Instituto de Não, eu estou falando da fala dele. Ele disse que tem um outro problema aí. Sabe qual é o problema? O problema tem a ver com o censo, que não foi atualizado, as bases de dados por conta da pandemia, que também cria um outro problema. Não, da pandemia não. É porque o Não, Brasil... foi por conta da pandemia. Mas isso agora. E as bases de dados erradas que nós temos passado? No Brasil... A cada 10 anos, O 10 anos problema atualizado. é que no Brasil a gente tem mania de querer fazer as coisas de achismo. Não. De achismo. Eu acho que tem que ser assim. Aí o cara vai lá e faz. Sem uma boa base cartográfica, você não planeja. A base de dados no Brasil pelo IBGE é feita a cada 10 anos. Pois é, mas... E era para ter sido feita agora em 2020. mas aí você Não foi feito. você Era não para tem, ter sido você produzido não tem a idade, você não tem o Não sexo, tem. você não tem a cor, você não tem a Exatamente. religião. Cria mais você não um tem trave na classe pesquisa social. eleitoral. Mas aí com isso tu quer justificar isso? Não, ele que me disse que as pesquisas tendencionalmente, normalmente não tinha como dar certo, essas pesquisas eleitorais, por conta desses equívocos fáticos. Essas duas questões. Mas vamos falar das discussões da pesquisa. Vamos lá. Do mérito da pesquisa. Ele que trouxe informação. Eu acho que é pertinente. O povo arruma desculpa para tudo. Mas o que eu estou propondo? Vamos lá. As pesquisas. Não, mas por que. Veja só. Vamos lá. O censo não foi atualizado Não foi. agora por conta da pandemia e eles erraram nessas pesquisas aqui Não. para essa eleição. Mas por que não erraram nos estados? Em muitos estados? Errado. Não. Só erraram contra os candidatos ligados ao Bolsonaro. Não,
Ô, meu amigo, não, aí é fácil. Essa live aqui é de Bolsonaro. Não, Uma live de bolsonarista. Eu não sou Bolsonaro. Sim, eu sei disso. Mas só erraram nos candidatos. Pô, o Tarcísio nem ia para o segundo turno. Aí o camarada disse assim, não, é porque nós erramos. O senador lá do Rio Grande do Sul, o camarada tinha 21%, botaram 11%, aí depois não foi um erro de digitação. Não sei. Então, assim, eles justificaram desse jeito. Então, só erraram nesse aspecto, só erraram nesse sentido. Mas eu não queria é falar. passivo do ser humano. Mas só para um lado. Não sei. Só para um lado. Por que ninguém errou, por exemplo, dizendo que o Simplício ia ganhar a eleição aqui no Maranhão? Mas não, Simplício. Não, mas por que não erraram dizendo isso? Podiam ter errado a pesquisa. Se o Simplício tem 51%, Brandão tem 1%. Por que não erraram desse jeito? Então por que não erraram dizendo que o Everton ia ganhar? A pesquisa acertou em cima. O Simplício me falou que tinha pesquisa, eu encontrei ele assim uns 2, 3 dias antes da eleição, eu encontrava ele o tempo todo no mas sabe que ele estava mentindo, né? Não, ele disse que estava no segundo turno. Eu estou no segundo turno. Estava votando no candidato no segundo turno. Como candidato? Como candidato. Não, ele estava pesquisa, o Simplício é um homem inteligente, é uma pessoa bem preparada, um camarada que tem tudo para ser o governador do estado. Preparadíssimo, meu conterrâneo, pessoa que eu tenho grande admiração, tá? Mas ele sabia que não estava aqui. Ele disse que já estava escrito. Pois é, ele estava brincando contigo. Ele disse mesmo, papai. Ele estava brincando contigo. Eu disse que era pesquisa. Voltando para essa questão das pesquisas, por que as pesquisas não erraram você? Por que não deram Laércio como governador, por exemplo? Né? Não sei. Mas não tinha nenhuma pesquisa que disse que ele era governador, não? Não, as pesquisas que Ele apareceram. não fez a pesquisa, ele pagou alguma. Não, mas. Peraí. Ele pagou então, alguma. você está chegando. Peraí. Aí você está chegando no ponto. Aí é que você precisa se decidir se a pesquisa dá vantagem para quem paga ou se ela efetivamente mostra o resultado. Eu não faço Não, pesquisa. você perguntou se ele fez pesquisa e pagou. Porra, se o camarada está na frente. Tu queria que eu tivesse na frente da pesquisa que ele não pagou? Ah, só funciona assim, o cara tem que pagar a pesquisa para ficar na frente. Então, para que serve essa porra? Para que servem essas pesquisas? É pesquisa privada, sabe? Não deixa de ser inocente. E por que eu tenho que registrar lá no TRE e no TSE? Por que As normas técnicas básicas têm que ser cumpridas. A legislação eleitoral é terrível. Cumprindo as normas técnicas básicas, ela vai botar na frente quem está lá atrás? Mas vamos lá. Hein? A justiça eleitoral. Cumprindo as normas técnicas básicas, ela vai botar na frente quem está lá atrás? Tem a ver com a amostragem, com a estatística. A justiça eleitoral não vai atrás de saber se o cara disse que era um ou era outro candidato. Cumprindo as normas técnicas básicas de uma pesquisa, ela vai botar na frente quem está lá atrás? Rapaz, eu não sei. Não Já vi acontecer. Então, você já explicou. Você não quer afirmar, você já explicou. O cara tem que pagar para sair na frente. Ok, tudo bem. Não, tu tá dizendo. Não, você perguntou se ele fez alguma pesquisa, ele pagou. Aí você me pergunta assim, como é que ele vai sair na frente da pesquisa se ele não pagou nenhuma? Eu não vi nenhuma pesquisa dele que ele tenha pago. Pois é, então. Rapaz, esse negócio. Mas aqui mesmo a gente viu pesquisa que o Everton estava na frente e pesquisa que o Brandão estava na frente, não vimos? Houve um momento em que o Everton estava na frente. Houve um momento em que o Everton. Agora a gente está vendo. Bolsonaro Agora, se o assunto é falar de Everton, vamos falar de Everton. O Everton desidratou. Isso foi notório. Foi notório o desânimo da campanha do Everton. Eu cheguei a comentar contigo, você deve se lembrar disso. Eu falei assim, olha, o Everton, você me disse assim, o Everton está bem, eu disse, não está, o Everton desidratou. Você estava lá dentro da televisão, trabalhando, não estava aqui fora olhando o povo, conversando, sentindo. Você perdeu essa sensibilidade, por quê? Porque quando você foi para dentro da televisão, o Everton realmente estava muito bem, estava na frente. Aí você se meteu para lá, começou a trabalhar essa questão técnica. Eu trabalhei na Band, trabalhei no SBT, trabalhei... E aí não acompanhou o que aconteceu no partido. Mas eu cheguei a dizer para você, naquela época que a gente discutia lá uma situação para trás. Mas eu estava acompanhando meu candidato ao governador. O Joás estava grande, estava forte. Chegou a 10 pontos percentuais na pesquisa, 9 pontos alguma coisa. Sério? Sim. Em um determinado momento ele estava com 9 pontos alguma coisa. Ele teve quantos votos? 9? Desidratou. Quantos votos ele teve? 150? Não, uns 12 mil e pouco. Teve mais votos que a Joyce Heidman, né? O pastor Ivo Nogueira teve muito voto. Teve quantos votos? Deixa eu lembrar quantos votos teve. 13? É tudo? Não, 20 e pouquinho.
20 e poucos votos? 20 e poucos mil. Ah, então é uma votação que você pode considerar. Teve bastante voto. Mas ele configurou, ele também estava com quase 2 dígitos na pesquisa. Quase chegando nos 10%. Ok. 9 ponto alguma coisa, 2, então quase 10% na pesquisa. Mas então, voltando à história ali, naquela pesquisa que retratou o Maranhão, que retratava o Everton na frente, o Sim. Brandão atrás, todo mundo Várias sabe. pesquisas, Não, todo mundo sabe. O Brandão saiu de 1%. 1%. Foi, Não me lembro foi. desse- O Brandão, desse- quando o governador Flávio anunciou o Brandão, que fazia uma pesquisa, ele apresentava por 1%, 2%. E ele foi crescendo, fez um trabalho competentíssimo, fez um trabalho sério, Sim. uma campanha muito bem feita, muito bem organizada, muito bem controlada. Tanto é que ganhou a Tanto é que eleição. ganhou a eleição. Mas ele saiu de 1%. Não acompanhei isso. Saiu de 1%. Zé Reinaldo, quando foi governador do Maranhão, saiu de 2%. Zé Reinaldo é um cara preparado. Saiu de 2%, Você sabe que ele era um cara preparado. saiu de 2% e foi crescendo. Não, mérito pro Brandão. Foi mérito pro crescendo. Brandão. Então, assim, naquele momento, efetivamente, o Everton estava na frente. Só que desidratou. Eu tenho uma teoria. Será que ele estava na frente mesmo? Estava. A gente sentia, a gente via. Não, mas não dá para dizer que não estava. Um homem que andava nas ruas com aquela quantidade de gente e dizer que não tinha gente. Não dá para dizer isso. Em Lago da Pedra foi uma apoteose a presença dele lá. Sim. Né, em outros lugares do Cordilheiro. Agora, eu tenho uma teoria pela qual ele desidratou. Qual? Eu acho que o povo não gosta de seguir um líder indeciso. Sim, tu falaste sobre isso. Né? Mas falaram que agora é uma live política, né? Estamos falando de política. Não, vai ter eleição daqui a 2 dias, vamos falar de quê? Tá bom. Vamos falar de direito? Quer falar de Eu sei direito? que você falar de Quer direito. falar de direito? Quer falar de processo penal? Mas tudo bem, vamos lá. O povo que está aqui não quer ouvir desse assunto. Não vamos falar sobre política. Vamos falar sobre política. Então, eu acho que. Não, tem que analisar essas questões, Sim. né, porque a gente precisa aprender com as coisas que estão acontecendo. Eu acho que o povo ele não segue um líder indeciso. Tu falaste sobre isso, né? O líder não pode chegar no lugar e dizer assim, olha, nós temos essas 3 estradas aqui. Vocês podem escolher qualquer uma das 3 que vocês quiserem. Não funciona assim. Foi quase isso. Né? Não funciona assim. O líder tem que chegar e falar assim, olha pessoal, aqui tem 3 estradas. Mas olha, esqueça essa, nós vamos seguir por essa aqui. E aí vai ter uma por Foi isso que aquela. ele fez, né? Ele disse, ó, tem uma parte que está com o Lula, tem uma parte que está com o Bolsonaro e eu estou com o PDT, que é o Ciro Gomes. Ele disse, meu candidato é o Ciro, que é o meu candidato do partido é o Ciro Gomes. Ele está, Quem está com todo mundo não está com ninguém. literalmente, 3 vias. Então, mas a história das 3 estradas foi coincidência. Mas foi Eu não pensei nisso não. Mas foi isso. Mas eu acho qual a tua análise a respeito disso? Eu não sei, Charles. Eu te confesso que Foi politicamente... falta de dinheiro, talvez, para a campanha? Eu não sei. Falta de estrutura? Vamos lá. A gente estava aí diante de uma campanha bem abastada, a campanha do governo. Abastada? Abastada. Bastante abastada, a campanha do governo. Uhum. Então, assim, qualquer outra campanha fica pobre perto dessa. Então, tu acha que tu vai dizer que o Everton ele desidratou por falta de estrutura e de dinheiro para a campanha? Não sei. Mas eu acho que esse foi um dos motivos que É. contribuiu. Eu acredito que sim. Um dos motivos que contribuiu. É. Eu acho que sim. O Laércio, então, tinha uma estrutura de campanha Mas é e diferente. dinheiro muito mais do que o Everton. Não, mas é diferente. O Laércio... O Laércio tinha uma estrutura de políticos com grande poder, tinha muitos carros, muito dinheiro. O Laércio não tinha A campanha do Laércio era uma campanha miserável, era uma campanha pobre. O Laércio não tinha dinheiro para a campanha. Não era campanha pobre, nada. Era pobre comparativamente a do Brandão e a do Everton. Não tem dúvida. Então eu não posso dizer que ele desidratou por falta de dinheiro. Mas, cara, o Everton e o Brandão são pedaços da situação. Tu sabe disso. Toda a oposição, teoricamente, quem era a oposição? Quem estava vindo de Não, fora? eu acho que você tem. Fora. É uma campanha mais barata. A campanha de quem vem de fora é uma campanha mais barata. Eu acho que você tem. Eu O que tu acha dessa campanha agora de Lula e Bolsonaro? Tu acha que a campanha de Bolsonaro, esta campanha, nessa eleição, se parece alguma coisa com a campanha de 2018, onde ele ganhou a eleição? De jeito nenhum. Nem um pouco. Ele está na situação, o atual presidente da Mais República. difícil, mais difícil. É o atual presidente da República, é outra história. Meu irmão, a campanha de quem está na situação, quem está vindo do poder, é 10 vezes mais cara. 10 vezes mais cara, naturalmente. Tudo é mais Mas uma difícil. campanha 10 vezes mais cara. Essa do Bolsonaro, eu nem 10 vezes digo mais 10. cara, tomando por referência a que ele fez em 2018. Não, essa do Bolsonaro eu não digo 10, não. A 2018 eu sei, porque eu a divulguei a campanha de 2018. Nós estamos falando de uma campanha pelo menos 1000 vezes mais cara. Eu acho que por aí, talvez mais de 1000. É mais de 1000. Se a gente levar em consideração só o orçamento secreto, que
trabalhou com pelo menos 100 bi, só de orçamento secreto desses últimos 3 anos, que foi quando ele pôde fazer a gestão, nós estamos falando de 100 bi. O orçamento secreto, ele se assemelha ao mensalão? Não, nada se parece. O mensalão, ele tinha uma movimentação financeira de mais ou menos 100 milhões. A movimentação financeira. Ninguém está falando se o desviou, se roubou, se não estou falando disso. Eu estou falando de movimentação como é que o financeira. mensalão vinha? Vamos lá. A movimentação financeira que foi destinada para o mensalão é alguma coisa que gira em torno de 100 milhões. Não é verdade. É verdade. Não é verdade. É Não é verdade. verdade. É verdade. Tem deputado que gastou aí, sozinho isso aí. Não, tudo bem. Mas tu está falando lá? Lá. Não. Lá. Mas o certo é o seguinte, tem os números que são oficiais. Sim. Número... Quem fez os números oficiais? Não. Quem fez os números oficiais foi o mensalão lá no Supremo. Quem fez? Foi lá o mensalão no Supremo. Os números lá são de 100 milhões. No processo. Tu pode me dizer, foi muito mais que isso. Tudo bem. Muito mais que isso. Não tem problema, não acontece. Mas o que eu quero te dizer é que os números do orçamento secreto nós temos. Sim. Quase 100 bi. Nós mudamos bastante. Sim. De milhões para bilhões. Nós estamos falando de quase 100 bi. 100 bilhões. No primeiro ano do orçamento secreto, foi quase 50 mil. Aí nós tivemos o segundo. E quanto a destinação 15, desse 19, dinheiro aí? O que? Não se sabe, por isso que o nome é orçamento secreto. Entendeu? Então o camarada faz uma emenda. Ele faz. Não, vou explicar, sem demagogia, vou te explicar como funciona o orçamento secreto. O que acontece? O orçamento secreto é destinado do orçamento um determinado valor. No primeiro ano do governo, no segundo ano do governo e no primeiro do orçamento secreto, foram destinados mais ou menos 50 bilhões para o orçamento secreto. E aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, esse valor, ele era destinado para os ministérios para fazer as obras. Sim. Obras, negócios e qualquer coisa. Acontece é que a rubrica do nome daquele que indicar a obra, o pagamento, qualquer coisa, ela ia de forma ausente, ou seja, não ia sempre pelo nome do relator. O relator do orçamento era que destinava o valor. O pedido não se sabia quem era, não sabia quem teria sido o deputado que fez aquela destinação, nem senador. Não se tinha essa destinação e até hoje. Por isso que é secreto. O Supremo até mandou que eles dissessem quem foram os que pediram esse orçamento e não. Depois do momento em que o Supremo começou a reclamar, eles começaram a colocar nome de qualquer pessoa. Então, por exemplo, a obra, imaginamos que tenha vindo uma obra para cá, vamos falar de Esperantinópolis? Para Esperantinópolis, para fazer uma determinada estrada. Eu não sei se veio obra para cá para Esperantinópolis. Hipoteticamente. Com certeza. Hipoteticamente. Imaginemos que tenha vindo uma obra, e aí aquela obra lá, na rua de Esperantinópolis, tenha sido destinado 10 milhões. Só Esses 10 uma milhões. informação, nós estamos conseguindo manter a audiência aqui. Olha aí, ó. Os Desses 10 22 mil, os 22 mil. Olha aí que beleza. espectadores estavam vendo Se a mantém. Se mantém aqui os 22 mil. 22 pessoas. Se mantém. O interessante é o seguinte: desse dinheiro, aí ele diz assim: o deputado, ninguém sabe quem foi o deputado que teve interesse, que participou e fez a indicação. Ele disse assim: tem que botar o nome de alguém? Tem que botar o nome de alguém. Bota o nome de Charles. Quem é Charles? Não, Charles é um cara que mora lá na beira da estrada. Ele está na segunda casa. Vende picolé, vende din-din lá. Vende sacolé, ele vende din-din lá. E aí bota o nome de Charles. Quem pediu foi Charles. Então a destinação vai para lá por indicação do Charles. Quem é Charles? Ninguém sabe quem é Charles. Então assim, é esse tipo de coisa. Porque nos orçamentos padrão, tu tem que dizer quem é que pede a emenda. Só que tem um detalhe, o orçamento secreto, ele é vinculativo. E essa é a grande diferença. Vamos lembrar que há uns anos atrás a gente teve essa discussão com relação àquelas verbas privadas destinadas aos deputados federais e estaduais. Entendeu? Então essa lá também é vinculativa hoje no governo. E o orçamento secreto também é. Essa é a grande questão. De orçamento secreto, nós estamos falando que nesses 3 anos de governo Bolsonaro, nesses 3 orçamentos, nós estamos aí falando de uma soma de mais ou menos, um pouco menos, de 100 bilhões de reais que foram destinados a isso. E a gente não sabe quem foi os autores, quem foram os autores desses repasses. E para onde foi o dinheiro, você sabe? Não, o dinheiro ele é investido normalmente. Essa parte não é secreta. O dinheiro é investido. O dinheiro é investido. Em É uma ponte, é em qualquer lugar. Por exemplo, vou te dar um exemplo específico. A gente tem um cara...
Então nós estamos falando É só indicação que é nós secreta. estamos falando de uma diferença gritante aí. Sim. O dinheiro do mensalão era investido em quê? Não, desvio. Esse Era é um investido em crime. quê? Mensalão é um crime. Era investido na vida pessoal do cara, no Na bolso, vida com as É, farras. as propinas. As propinas. O mensalão não vai para o bolso dele. O orçamento secreto. secreto não vai para o bolso dele. Tu acha que não vai? Eu acho que eu estou lhe perguntando. O orçamento secreto ele tem uma destinação Não tem a destinação. para construir uma ponte, fazer uma rua. Vou te dar um exemplo de uma destinação do orçamento secreto. Hum. Uma destinação aqui no Maranhão. Hum. Uma destinação. A cidade de Pedreiras. Pedreiras. As margens do Mearim. As margens do Mearim. Rio nas margens do qual eu nasci. Lá em Bacabal. Pedreiras foi destinado para lá compensação financeira de extração dentária. Toda a população no ano de 2019, toda a população de Pedreira, toda ela, somando pelo censo da população de Pedreira, toda ela arrancou 16 dentes. Toda ela, toda. Inclusive as crianças arrancaram 16 dentes da boca. O prefeito também. Todo mundo, A mulher juntou prefeito, todo mundo. Mas esse foi o número. Estatístico. Teve um outro município aqui. Mas o dinheiro veio para O Pedreiras. dinheiro foi para isso, para compensar Arrancar essa dente. compensação, arrancar dente. Mas olha aqui, aí estatisticamente, Mas se arrancou. arrancaram o dente e botaram a dentadura ou só arrancaram os dentes? Não, aí não tem essa prova, essa comprovação não precisou. Só dizer, era a compensação desse trabalho de arrancar o dente. E toda a população de Arrancou 16 dentes. cada pessoa arrancou. Cada pessoa arrancou 16 dentes, inclusive crianças, idosos que já não tinham mais dente. Entendeu? Aí tem outro caso legal. Sim. Tem um determinado município que ele tem uma população de uns 12 mil habitantes. 12 mil 12 mil habitantes, são eleitores. habitantes. Tá, ok. Ele foi o segundo município que mais fez raio-x do braço. Raio-x do braço. No Brasil, só São Paulo fez mais. Só São Paulo capital. Capital São Paulo tem. O quê? 25 milhões de habitantes? Ou 30 milhões hoje? Milhares de vezes mais do que. Pois aqui esse município de 12 mil habitantes aqui Olha foi o você, segundo. vamos saber o nome. Não sei. Eu não Eu não me lembro. nem falando do município, não do prefeito. Eu não me lembro. Hein? Eu não me lembro. Então, assim, são coisas assim, orçamento secreto. Isso foi orçamento secreto. Entendeu? Coisas, aberrações assim. E o Maranhão foi um dos lugares que mais teve esses exageros com relação ao orçamento secreto. Esse fato foi em Pedreiras ou foi Em Pedreiras. Esse não, foi Pedreiras. Foi Esse foi Pedreiras. O outro eu esqueci o município, eu esqueci mesmo, senão eu falaria. E esse de Pedreira eu me lembrei de Pedreira, porque é curioso que a galera disse assim, que o pessoal da rádio estava comentando, disse assim, 16 dentes da boca de todo mundo, inclusive os velhos que não tinham mais nem dente. Entendeu? Sério, eu acho que a gente já vai aqui muito tempo. Pronto. Tu tem alguma consideração a fazer? Os 22 mil. 22 mil telespectadores aí que nós temos. É dizer que a gente vai profissionalizar esse diálogo. A gente pode, vamos vender o nosso jabá, né? Nós temos amanhã o programa Saudações na Band. Sim. Né? Vamos falar, nós estamos falando sobre eleições de 2022, lá um pouco mais técnico, às 9 horas na Band. E esse projeto a gente está desenvolvendo de uma forma mais profunda, a gente vai profissionalizar um pouco mais. Todas as sextas-feiras nós vamos fazer esse bate-papo, esse diálogo. Para a galera participar, eventualmente a gente vai sempre trazer um colega para a gente começar bater papo. dialogar. Vamos ver se a gente bota uma garrafa de vinho aí, ou Pronto. alguma coisa, comer um Então, queijo. Cria-se esse ambiente de diálogo agora, nas sextas-feiras, nós estaremos sempre discutindo, debatendo, fazendo esse... A galera pode participar, interagir. Vamos estabelecer um horário, né? Pronto, sexta-feira à tarde você sempre vai fazer. Eventualmente sempre a gente vai estar também no programa Saudações no sábado e tal, e eu sempre vou estar ali pela Band, pelo SPT, etc. E o nosso amigo Renê? Nós estamos aguardando. O estúdio Na dele. verdade, isso aí nós estamos fazendo essa experiência aqui porque nós estamos aguardando um estúdio profissional pro estúdio. Eu tô achando que o Renê perdeu o cliente. Aqui se der certo demais, a gente vai ficar mais à vontade. Mas é isso aí, gente. Agradecer aí os 12 mil, 22 mil telespectadores que nós estamos tendo aí. 22 mil telespectadores, 22 telespectadores assíduos, não abandonaram a gente nenhum. Eu agradeço demais. Um abraço a todos, um bom final de semana. A gente pretende, evidentemente, continuar com esse projeto, debatendo aqui, conversando. Na verdade, estava brincando com vocês, batendo papo, interagindo. A gente tem uma vida tão efêmera, tão rápida, as coisas ficaram assim, a gente não se encontra mais no fórum, né?
Você faz tudo. Tudo online, tudo ninguém vai mais lá buscar o processo para trazer PJE, para ninguém faz share, ninguém faz mais nada. Então, a gente não se encontra mais no fórum, a gente não se encontra nos restaurantes, a gente não se encontra no lugar nenhum. Então a gente está tentando aqui, de alguma forma, resgatar esse espaço de encontro, ainda que de forma virtual, ainda que de forma remota, que a gente possa bater um papo, possa conversar. Pedimos que as pessoas que estão assistindo, que estão repasse para os colegas e digam que toda sexta-feira, interajam à tarde, nós estaremos aqui. Interajam com a gente aqui. E eu concluiria aqui, Ted, Vou dar um abraço e um agradecimento para o nosso diretor, nosso contra-regra. nosso contra-regra, Ítalo Lindoso, doutor Ítalo Lindoso advogado. Mas eu terminaria aqui, Ted, fazendo uma consideração sobre um tema que tem. A Delmonte está aí, cara. Não, a Delmonte, deixa eu ver. Ele disse que estava peticionando. Eu acho que ele não está peticionando, não. Ele está aqui. Olha ele aqui, ó. Ele está peticionando, não. Ele está assistindo, está assistindo live aqui. Entendeu? Vamos lá. Mas eu vou terminar esse bate-papo nosso aqui, externando uma preocupação minha, uma preocupação grande, que é a divisão do nosso país que está sofrendo. Né? Isso é muito bom. Nós somos um país, um povo, uma língua, nós praticamente temos uma religião, somos todos cristãos. São todos, a maior parte. Temos, exato, designações um pouco diferentes, mas uma religião, enfim. Um credo, né? Um credo, na verdade, um credo. E o Brasil, nós sempre nos tratamos de forma amistosa, forma jocosa, mas claro. sem maldade, sem nenhum cunho de preconceito, né? Isso. Mas ultimamente as coisas estão caminhando para um terreno muito complicado. Eu falei isso no programa que nós gravamos, vou repetir aqui. Eu tenho observado as pessoas. Independente do resultado, vamos ponderar, né? Os ânimos, independente do resultado. Eu tenho comentado, por exemplo, por conta dessas eleições, o Sudeste está cancelando. Exato. Esse pacote de turismo que estavam contratados para o Nordeste, o pessoal está cancelando, não está mais vindo, por conta dessa questão que se criou do nós contra eles. Isso. E o Brasil é muito maior do que tudo isso. O Brasil é muito maior do que uma campanha eleitoral. O Brasil é muito maior do que essa disputa que você está fazendo. Exato. Essa disputa que está fazendo deveria ser para tornar o país melhor, para tornar o país mais amistoso, para tornar o país mais integrado, mais unido. Mas, lamentavelmente, parece que os políticos estão tentando fazer exatamente essa separação para que cada um possa tirar dessa separação uma fatia maior. Né? E aí, é só chamar a atenção para esse fato, as coisas estão tão terríveis. Eu vinha andando, quer descer na rua, no meu carro, eu gosto de andar com os vidros abertos, e alguém fez uma bobagem do meu lado, assim, a pessoa estava dirigindo, fez uma bobagem, fez alguma coisa do carro, não sei como, e o cara que estava atrás reclamou assim, eu ouvi o cara gritar assim, tinha que ser um bolsonarista! Quer dizer, as coisas estão, né? Ele poderia ter gritado, tinha que ser um lulista! De qualquer forma, a coisa não. Então, assim, estamos formando aí uma relação complicada, uma divisão ruim. Nós tivemos exemplo de mortes, né, por conta de umas não, mas outras relacionadas a meramente debate político, e a gente tem que ter maturidade para entender que isso é uma eleição, que isso passa, e depois temos que estar todos juntos, como se estivéssemos em um único avião, ainda que não gostássemos do piloto, mas a gente não pode torcer para que o avião caia, né? Exatamente. Todo mundo ainda que eu não goste do piloto, eu não posso torcer para que o avião caia, porque se o avião cair, vai levar todo mundo. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje, e a gente tem que ter maturidade para compreender que esse momento passa, que o Brasil é maior que tudo isso, que nós, como povo, somos maior que tudo isso, e que nós não podemos, como povo, também nos curvar a determinadas ações de autoridades, sejam elas de que poder for. Nós professamos uma identidade política, uma identidade de governo, né? Nós vivemos numa democracia, um sistema de governo democrático. E assim nos manteremos. E admito que alguém possa discordar de mim, entender que não é o melhor sistema, eu continuo achando que é o melhor sistema. E é o
o sistema que é o sistema das liberdades, e eu acho que nós devemos ficar atentos ao que está acontecendo. É tão bom que permite até restrições, se nós estamos vendo. A gente precisa observar o que está acontecendo de modo geral, para que a gente seja capaz de, se necessário, defender esse sistema. Sim, Não interessa quem vai estar lá. exato, Bolsonaro, se Lula, exato. enfim, o povo é maior que tudo isso, né? Nós somos maiores que tudo isso. Então, eu queria agradecer a todos os nossos 22 mil espectadores, né? São 22 mil pessoas, estou brincando, são só 22. Mas nós vamos chegar a 22 mil, Com 22 certeza. milhões. Vamos. Né? Agradecer a vocês todos, mandar um grande abraço, desejar um bom final de semana. Isso aí vai ficar no Instagram, eu acho, não estou entendendo. A gente está falando aqui ainda como aprendiz de bruxo, mas eu acho que isso fica no Instagram, se depois alguém quiser. Acho que tá, né? Exato. Um abraço grande a todos e um bom final de semana. Valeu.